Ei pessoal, meu nome é Patrícia Nery, eu sou astróloga e taróloga e também administradora do site Astrolumine, onde vocês podem encontrar muitas informações muito interessantes sobre astrologia e também o texto da semana que é reflexo, né, desse vídeo que eu faço toda semana explicando aí para vocês como que o relógio astrológico e os marcadores eles funcionam e o que eles têm para dizer pra gente essa semana. Bom, é uma semana de lua minguante e que a gente tem o confronto de dois signos, né, através do Sol no signo de Áries e da Lua no signo de Capricórnio. Na terça-feira, no dia 13, por volta das 8 horas da noite, forma-se a Lua minguante, né? E a Lua minguante é um aspecto de tensão entre Sol e Lua, porque é uma quadratura, em que a gente é levado a fechar para balanço um pouquinho, para poder pensar um pouco sobre a vida, sobre os últimos, sobre o último período, né, sobre as últimas 3 semanas, refletir sobre aquilo e tirar daquilo o melhor que a gente pode tirar. E ela também dá algumas dicas sobre como que a gente, como que é a melhor forma de se comportar nos próximos dias. Ela levanta aí muitas questões relativas ao signo de Capricórnio e Áries, né? Áries é o impulso, é a energia do recomeço, o instinto da gente, né? A rapidez, a pressa, a agilidade em fazer as coisas de maneira objetiva, direta, rápida. E Capricórnio já é o velho do zodíaco, né? Já é o sábio, o experiente, aquele que já viveu muito. O Áries é o primeiro signo do zodíaco, é o bebezinho, é o que ainda não viveu o suficiente para poder acumular experiências na vida. Então é interessante esse confronto entre essas duas figuras, porque a gente tem assim aquela coisa do ímpeto, né, e o destemor do desconhecimento. Quando a gente não conhece o caminho, quando a gente não sabe direito os perigos que ali existem, a gente vai com toda força e com toda garra, né? Já o Capricórnio, ele pede prudência, ele pede calma, ele pede paciência. Não adianta você agitar demais se você não tem visão do caminho, né? E ele sabe, ele já sofreu, ele já andou, ele já conheceu, então ele tem toda uma bagagem para poder passar pra gente um conhecimento do caminho, né? Então justamente essa quadratura de lua minguante, ela fala calma, né? A lua, vamos dizer assim, o nosso instinto do sol em Áries, né? A essência tá falando vai, se rebela, né? Porque afinal de contas o Marte que está regendo esse Sol aí em Áries, ele tá lá que é o regente de Áries, é Marte, né? Ele tá em Aquário, então ele tá louco para se rebelar, ele tá louco para poder sair, botar o pé na rua, né? De quebrar regras, mas ele tá lá junto com Saturno, que também rege Aquário, então as rédeas ainda estão muito curtas, né? A gente não tá ainda naquele momento de poder colocar a banda aí na rua. A gente tá no momento em que a gente tem que obedecer a sabedoria e a experiência do Saturno ali em Aquário. O Saturno em Aquário, ele tá no futuro, né? Porque Aquário é um signo futurista, progressista, que vê lá na frente, né? Que vê além do horizonte. Então ele tem para dizer pra gente, tipo assim, nada será como antes. Então não adianta correr, não adianta ter pressa, né? A transformação, outro planeta que rege Aquário, que é onde Saturno está, e que ambos regem Marte, que nesse momento está mandando lá no Sol em Áries, o Urano lá de Touro, ele fala assim, ó, calma, a transformação não é rápida, não é assim, né? E existe toda uma ansiedade nessa transformação, que ela é gerada pelo quê? Tem um arquétipo interessante que a gente pode trazer, um exemplo interessante que a gente pode trazer, que é da lagarta se transformando em borboleta, né? Aquele ser que rasteja e que não alcança as alturas e que está presa àquela estrutura da terra muito dura, muito inflexível, né? Ela precisa passar por uma transformação para alçar voos, né? E aquele peso da lagarta de estar presa ao chão se transformar em uma coisa mais livre, mais liberta, mais livre, leve, solta, né? Que seria o voo da borboleta. Mas entre a lagarta e a borboleta nós temos o casulo, onde a lagarta, ela ao se transformar em borboleta e desenvolver as asas, ela precisa passar por uma metamorfose. E hoje nós estamos exatamente nessa fase casulo,
incluindo a situação de lua em lua minguante, né, que pede aquela reclusão, aquele silêncio, aquela quietude, aquela introspecção, aquele momento em que muitas vezes, como mostra essa semana, devido aos aspectos tensos que o Sol vai passar, em fazendo quadratura com Plutão, fazendo quadratura com Júpiter, né, dizendo assim, ó, contenção. Contenção gera ansiedade, contenção gera dor às vezes, né? Perdas às vezes. E a gente precisa respeitar esse momento para a gente poder fazer com que as nossas asas de borboleta, dentro desse exemplo, elas se fortaleçam o suficiente para que quando o casulo for quebrado, a gente tenha condições de alçar voos mais altos, já transformados. A sociedade como um todo, ela está passando por uma metamorfose coletiva, em que todos têm que fazer sua parte, em que todos estão passando por transformações, em que todos estão enfrentando os desafios ao mesmo tempo. E muitos deles não são fáceis. E essa semana está mostrando para a gente assim, o equilíbrio entre coração e razão, entre emoção e razão, né, entre a luz e a sombra, é que vai trazer pra gente esse despertar verdadeiro. Porque o que tá mostrando muito pra gente essa semana é muita disputa. Eu sei mais que você, eu posso mais que você, né, eu mando mais que você. Porque o confronto é Lua, Plutão, é Sol, Plutão. É Sol, Júpiter, são confrontos grandes. Se a gente estivesse efetivamente vivendo uma grande guerra, né, guerra militar, eu diria que seria assim, como se fosse o ápice, as grandes perdas, os grandes problemas, os grandes impasses, que dentro dos marcadores astrológicos que a gente tem essa semana, que estão acionando tanto Mercúrio, Marte como Vênus de forma positiva, né? O Mercúrio está fazendo bons aspectos com Vênus, com Marte, já vem de um bom aspecto com Saturno, Vênus e Marte estão em bom aspecto, passa pelo quê? Pelos relacionamentos, pelas nossas potências de negociação, pela nossa estratégia de saber ceder no momento certo, né? De levar até certo humor e leveza para a mesa de negociação. Então passa por tudo isso. Tentar conseguir as coisas na força, sem o diálogo, né, vai ser difícil, vai ser muito difícil. Tá mostrando pra gente que será difícil com a quadratura do Sol, né? Tentar convencer a pessoa na dor, na dureza, na raiva, no comando, na autoridade, vai ser complicado. É preciso explicação. É através do mental que a gente vai conseguir compreender as coisas e aí sim, através de um sistema de persuasão, de conversa, de diálogo, a gente vai conseguir todo mundo entrar numa sintonia. Só que todas as forças, elas têm os paradoxos, né? Como o Capricórnio e o Áries, são forças paradoxais, que têm que buscar um equilíbrio para poder dissolver os obstáculos. E dentro disso, a gente precisa, como eu disse, equilibrar razão e emoção, né? Luz e sombra. Porque só assim a gente vai conseguir despertar para algo melhor. Compreender a situação de forma cognitiva, sem perder a nossa doçura do coração, sem perder o amor, né? Porque a gente está falando aí de Vênus também. Então são atitudes que elas podem ser impulsivas até, mas elas podem ser controladas com carinho, com amor, né? Com conversa, com diálogo. Se quiser ser a força, como a gente está vendo aí com o Sol quadrado Plutão e o Sol quadrado Júpiter, né? Eu mando mais, eu comando, eu decido por você, não vai funcionar. Né? Vai criar, até pode funcionar, mas vai criar disputa, vai criar crise, vai ser pela dor e não pelo amor, né? Vai ser pela consequência e não pela consciência. E a gente precisa que a transformação seja de uma consciência coletiva, para que a gente saiba, acima de tudo, que as nossas atitudes individuais, como diz Marte lá em Aquário, têm impacto no coletivo. E Saturno, como professor, ele vem dizendo pra gente, né? Calma. Né? Tenha calma, tenha cautela com o que você faz, tudo o que você faz, porque somos todos um e dentro dessa consciência precisamos ter responsabilidade sobre as nossas próprias atitudes dentro do todo, tá bom? Um beijo pessoal para vocês, uma semana iluminada com muitas transformações positivas dentro dos relacionamentos, das famílias, no trabalho, em todos os tipos de conexões que a gente faça, tá bom? E use a internet para se comunicar com as pessoas. Tá tudo lá no site www.astrolumine.com.br. Um beijo para vocês
E os meus contatos estão todos no Instagram e nas redes sociais. Tchau, tchau.